Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Antes de iniciar a palavra, eu só queria fazer um protesto. O rapaz que fez a mídia do encontro do café fez um Photoshop no pastor Rogério que ele ficou mais bonito do que eu. Então, quero deixar registrado aqui, viu, pastor? Dessa vez passa, viu, pastor? Hã? Só dessa vez. Queridos, eu gostaria, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, hoje, de uma maneira breve, falar um pouco de comunhão. E porque o sentido desse café é comunhão. O nome do café já fala, café da comunhão. E por que Deus nos desafiou a andarmos em comunhão? E na verdade é algo que talvez pareça absurdo, mas a gente é negligente. Comunhão. E muitas vezes, queridos, nós sofremos como igreja, sofremos como líderes. E olha que a comunhão está além da denominação. Está além da placa. Porque a igreja de Deus não tem placa. A igreja de Deus tem chamado, a igreja de Deus tem milagre, a igreja de Deus tem sinais, prodígios e maravilhas. A igreja de Deus é responsável por anunciar o evangelho da salvação. E eu fico vendo os tempos que nós vivemos, em que no advento da internet, nós vivemos uma pseudo-comunhão. Muitos líderes preocupados em ter seguidores, terem likes, vão para a mídia com as suas frases de efeito. E aí a igreja, ao invés de convergir, ela diverge. Porque o chamado para a comunhão é para nós convergirmos para um só fim. Para um só chamado. Para um só Deus e Senhor. E eu fui buscar a definição de comunhão. Interessante que o dicionário descreveu o que a Bíblia já descreve. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Amém, queridos? Atos 2, do 42 a 47, um texto bem conhecido. A palavra de Deus diz o seguinte: e perseveravam unânimes, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Aqui na última frase já tem uma verdade bíblica. A igreja é a reunião dos salvos. Amém, querido?
Olha para o irmão do lado, por favor, vê se ele é igual a você. O Rogério, dessa vez, ele ganhou, ficou mais bonito. Mas, queridos, por que o grande desafio da igreja é andar em comunhão? E olha o que é comunhão. Fui buscar no dicionário. Acompanhe comigo aí. Definição de comunhão: ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, comunhão de pensamentos. Isso foi o dicionário que disse. Mas aí eu olho para o irmão do lado, ele é diferente. Mas é aí onde entra a comunhão. Deus nos desafia a andar em comunhão porque nós somos diferentes, queridos. Nós temos pensamentos diferentes, sonhos diferentes, planos diferentes. Mas na igreja em que se reúne os salvos, nós temos um só objetivo: pregar o evangelho, adorar a Deus, anunciar a salvação. E o que o apóstolo Paulo diz: andar na doutrina dos apóstolos. Esse é o nosso objetivo comum. Se nós sairmos todos daqui e formos desenvolver um café da comunhão lá na China com os nossos irmãos, nós estamos em comunhão. A igreja da China, ela está em comunhão conosco. E por que temos tantas divergências? Por que muitas vezes nós temos a impressão de que cada um tem a sua igreja? O pastor Francisco, que foi o meu único pastor na minha caminhada cristã, ele disse um dia: filho, as placas nos separam nas bênçãos, mas no pecado ela nos une. Queridos, o propósito de Deus de nós andarmos em comunhão é tão tremendo, que mesmo muitos de nós não querendo, mesmo muitos de nós achando que a nossa denominação, a nossa visão, o nosso chamado é melhor do que o chamado do outro, quando a igreja de Deus é ferida, toda a igreja sofre. Quando a igreja de Deus é perseguida, toda a igreja sofre. Porque plano de Deus é espiritual, é eterno. E, queridos, Deus não nos pede que nós sejamos iguais. Aqui nesse texto, em nenhum texto da Bíblia, a Bíblia vai pedir, Deus vai pedir que nós sejamos iguais. Porque entre iguais não precisa haver comunhão. Se nós fôssemos exatamente iguais uns aos outros, não precisava de comunhão, porque o igual pensa igual, o igual anda igual. Mas Deus nos desafia a andar em comunhão exatamente porque somos diferentes. E é essas diferenças que precisam nos unir. É nas diferenças que nós nos unimos. Porque nós vamos ler um texto que são muitos os dons, são muitos os talentos, mas Deus é um só. E, queridos, eu preguei sobre a arca e o pastor Rogério lembrou que eu vou apresentar minha netinha daqui uma semana. E minha esposa pediu: por favor, pregue sobre a arca.
porque muitos vão estar lá que não são cristãos. Você já parou para pensar o mistério da arca? Na arca tinha jacaré. Tinha ou não tinha? Porque se era os animais. Tinha leão, tinha ou não tinha? Tinha o cervo, tinha ou não tinha? Tinha cobra venenosa, tinha ou não tinha? E a Bíblia não relata que eles se mataram. Que eles se agrediram. A Bíblia relata que eles foram salvos. Queridos, nas nossas diferenças nós vamos nos completar. Nós nos completamos. Nós nos acrescentamos. A irmã aqui, a esposa do Voz de Trovão, pastor Otávio, ela disse: o meu talento é liderança. Qual é o seu talento? Para que nós vivamos em comunhão, eu preciso também ter o talento de liderança? O pastor Rogério é missionário. Para que eu viva em comunhão com o pastor Rogério, eu preciso ser missionário também? Não, queridos. As nossas diferenças não podem nos enfraquecer. As nossas diferenças têm que nos tornar fortes em Deus. Porque nós somos chamados a andar em comunhão porque somos diferentes. Quando eu ouvi o pastor cantando aqui, já pensei, eu quero ele cantando lá na igreja. Porque, queridos, se eu, para andar em comunhão com o pastor, eu preciso cantar igual a ele, então nós vamos viver brigando, porque não vai ser fácil. Porque eu não vou conseguir. Mas o talento dele, o dom dele, diferente do meu, nos edifica, nos fortalece. É por isso que a igreja é a igreja. E olha, queridos, no final desse texto, a Bíblia diz que a igreja caía na graça de todo o povo. Sabe por quê? Não era porque uma igreja que um pastor processa o outro, não era porque é uma igreja que um pastor vai para as redes sociais acabar com a história do outro, não é porque a igreja vivia se degladiando nos seus interesses pessoais. Não, é porque a igreja vivia em comunhão. Ela tinha um objetivo comum. Apesar das diferenças do mundo, apesar da loucura do mundo, há um povo que tem um objetivo comum, que é anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar das nossas diferenças. Nós fomos num café na igreja do pastor Francisco. Levanta a mão aí, pastor Francisco. Parecia uma assembleia solene. A igreja toda preparada para o café. Toda. E eu não sou muito acostumado com tribuna. Olha as nossas diferenças. Não, vamos lá na tribuna. O Otávio era o mais bonito. Eu falei: Otávio, você fica na frente. Queridos, foi uma maravilha. Nós chegamos aqui. Não vou lembrar que o pastor Rogério atrasou não, viu, irmãos? Andamos em comunhão. Amém, querido? Louvor maravilhoso.
queridos, isso nos fortalece. Porque Deus é quem opera tudo em todos. E a igreja só vai cair nas graças de todo o povo quando eles perceberem que o nosso objetivo é um objetivo comum, apesar das nossas diferenças. E nós andamos em comunhão porque somos diferentes. Amém, queridos? Por favor, abra a sua Bíblia. Efésios, nem precisa abrir, que eu vou pedir para o irmão abrir em outro texto. Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí você vai abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Abra comigo, por favor. Primeiro Coríntios capítulo 12. Versículos 4 do 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades mas o Senhor é o mesmo. Amém? Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Esse é o mistério da igreja. Queridos, andar em comunhão, nós nos respeitamos. Andar em comunhão, nós nos honramos. Nós devemos respeitar os dons uns dos outros. E com isso, a igreja é edificada. E com isso, a igreja é olhada. Como pode esse lugar ter pessoas que, apesar de tão diferentes, andam em comunhão? Porque, volto a dizer, a igreja é lugar dos salvos. E o mesmo Deus começa a operar tudo em todos. E o fato do Rogério ser diferente de mim, ele acrescenta na minha vida. O fato do pastor Francisco ser diferente do Otávio, acrescenta na vida do Otávio. E assim nós nos fortalecemos, e assim Deus opera, e assim Deus supre a necessidade de cada um, porque andar em comunhão, nós entendemos que juntos suprimos a necessidade um do outro. E Deus vai se encarregando de acrescentar à igreja aqueles que vão sendo salvos. Antes de nós começarmos aqui, não de começarmos o café, porque o café, a partir do momento que as pessoas começam a chegar, já começa. Mas aqui, as ministrações, nós estávamos conversando sobre alguns projetos, algumas estratégias. Por favor, fale para o irmão do lado, o seu talento está a serviço da comunhão. Lá em Franco da Rocha nós temos projeto de esportes, judô e karatê. Um pastor da Assembleia que é faixa preta nisso, tanto em judô como em karatê. Imagina, um pastor faixa preta. Então já. E se dispôs a nos abençoar. Minha esposa tinha um sonho de ensinar, ela é pedagoga. Criou um projeto de reforço escolar. Com a pandemia, juntou
o sonho com a necessidade, nasceu o projeto Crescer, de reforço escolar. Abençoamos lá 2 vezes por semana, uma média de 20 crianças. Só que é o seguinte, o nosso talento está a serviço da comunhão quando nós entendermos que tudo que Deus colocou em nossa mão é para que nós louvemos e glorifiquemos o seu nome. E isso é só uma estratégia de uma igreja que anda em comunhão, de uma igreja onde se encontram os salvos, abençoando pessoas, para que essas pessoas possam, por essa estratégia, vir a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque cada pai, cada criança são levadas a uma realidade do que? Da igreja, de conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo é apresentado a essas pessoas através dessa estratégia. Queridos, o maior desafio, já para terminar, é andarmos em comunhão. Não importa, querido, qual seja a sua placa. Não importa. Ah, pastor, mas aqui a gente não bate palma. Amém, queridos. Não tem problema. Ah, pastor, aqui a gente não dança e nem pula. Amém, querido. Você pode ter certeza que a sua característica vai acrescentar na minha vida. Você pode ter certeza que a sua diferença vai acrescentar na minha vida. O que nós temos que ter em mente, que nós fomos chamados para andar em comunhão, porque só em comunhão nós podemos glorificar o nome de Deus. Só em comunhão o evangelho avança lá fora. Só em comunhão a igreja passa a cair nas graças de todo o povo. Porque uma igreja que briga não cai na graça do povo. Uma igreja que se agride não tem um objetivo comum. Ela é repelida, inclusive, pelo mundo. Uma vez, num encontro, no meu início de ministério, logo que eu me converti, nós criamos um ministério na Igreja Batista, ali do Jardim Líbano, de apoio a dependentes químicos. E um dia eu fui numa palestra, e o ministrador disse assim: o mundo só respeita as pessoas que sabem onde querem chegar. Aí ele falou: você quer fazer um teste? Vá para o centro da cidade e fica olhando fixo para algum lugar. Onde tiver mais gente, você fica olhando fixo. Que não vai demorar muito, muita gente vai ficar. E alguns mais ousados vão bater em você, mas o que você está vendo? Que eu não estou vendo. Porque as pessoas sempre respeitam aquelas pessoas que têm um objetivo, que sabem onde quer chegar. Queridos, que nós tenhamos em nossos corações o seguinte: eu não preciso ser igual a você para andar em comunhão com você. Agora eu preciso sim ter um objetivo comum. As nossas diferenças vão nos fortalecer para que nós andemos nesse objetivo comum, que é anunciar o evangelho, que é glorificar a Deus. Esse objetivo não tem negócio. Esse não é negociável. Agora, a graça, querido, da igreja é a gente ver as diferenças andando em harmonia. Lá em Pirituba tinha 3 irmãs que eram características. Elas gostavam de dançar. No momento do louvor, elas gostavam de dançar. Aí a gente brincava que tinha uma irmã que parecia uma borboleta. Saía. Tinha uma, querido, que se você não desviasse, ela, mão na orelha e tal, que ela rodava. Você tinha que desviar. Agora, para eu ter comunhão com essa irmã, eu precisava dizer para ela: não, irmão, o jeito que você está dançando está errado. Você tem que dançar igual a mim.
porque senão eu não tenho comunhão com você. Queridos, que o Espírito de Deus, que opera tudo em todos, possa nos fazer andar em comunhão. Não é a comunhão do grupo do WhatsApp, não, é a comunhão física, é estar juntos. Enquanto caminhamos juntos, nós nos tratamos. Enquanto nós caminhamos juntos, nós nos fortalecemos. Enquanto caminhamos juntos, nós nos amamos. Porque esse é o desafio da igreja. Estavam todos juntos, em comunhão. E o Espírito de Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas. E essa igreja, em comunhão, caía na graça de todo o povo. Que Deus nos ajude, que nós possamos viver isso nos nossos dias. Amém, queridos? Amém? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Senhor, em nome de Jesus, é com temor e tremor, Senhor, que nessa hora eu entro na Tua presença, Senhor, te pedindo perdão, Senhor, pedindo perdão pela Tua igreja, Senhor, que muitas vezes, ó Pai, nós não entendemos, ó Pai, que por sermos diferentes, ó Pai, é que a comunhão faz sentido, Senhor. E muitas vezes, ó Pai, nós queremos impor ao irmão do lado o ser igual a nós. Não, Senhor, não. O Senhor nos fez diferentes, ó Pai, nessa hora, que o Senhor nos ajude a entender que as nossas diferenças é para que a Tua igreja caminhe, é para que a Tua igreja seja edificada. A variedade de dons, ó Pai, a variedade de talentos a serviço da Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a nos submetermos à Tua vontade, a nos submetermos ao Teu Espírito, Senhor, para que a comunhão se concretize no nosso meio, para que nós sejamos fortalecidos em nome de Jesus e que nós possamos, ó Pai, andar no objetivo comum, que é anunciar a Tua palavra, é anunciar o evangelho da salvação, andar na doutrina dos apóstolos, mesmo sendo diferentes, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Aleluia, aleluia, amém. Sou Igreja de Deus.